Olá, olá, bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, tudo bem? Espero que você esteja bem, meninas. A palavra que eu trago para vocês hoje, com certeza, vai abençoar muito o seu dia. Presta muita atenção na palavra que será derramada nesta manhã sobre a tua vida. Querida, você sabe o que acontece com as palavras que saem da boca de Deus? Hoje você vai aprender sobre isso, o que faz a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Vamos lá, a palavra base está em 2 Reis 6, 24, 25. Também vamos ler o 31 e o 33 e o 7, 1, 2 e 16 e 20 também, ok? Vamos lá. E sucedeu, 1 Reis, 2 Reis, perdão, 6, 24 a 25, fala assim. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, o rei da Síria, ajuntou os seus exércitos e subiu e cercou a Samaria. Agora, 2 Reis 6, 31 e 33. E disse assim, e me faça Deus, e outro tanto se a cabeça de e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele, e enviou o rei o homem diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, pois, que quando vier o mensageiro, feche-lhes a portas e empurrai-os para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Agora eu quero que você leia comigo, 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 e 2, que fala assim. Vamos lá. 1 e 2 fala assim. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Presta muita atenção, tá bom? Então assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alquire de flor de farinha para um ciclo, de dois de cevada, por um ciclo na porta de Samaria. 2. Porém, o capitão cujos braços os reis apoiava respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizeste janelas no céu, poderia suceder isto? Disse o profeta: Eis que tu o verás com os teus olhos, porém porém disso não comerás. Agora falando com vocês, meninas, o 7 16 a 20, tá? Leia comigo, 7 16 a 20, que fala assim. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alquire de flor de farinha por um ciclo, e duas cevadas por um ciclo. Segundo a palavra do Senhor, dera o rei guarda a porta e o capitão cujos braços se apoiaria. Mas o povo atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus que falou quando o rei descera a ele o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alquires de cevadas e 5, um de flor de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera aos homens de Deus: Ainda que o Senhor fizestes janelas no céu, poderia suceder isso, segundo esta palavra? E dissera ao profeta: Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Oh, meu Deus! A palavra do Senhor, querida, presta bem atenção. O que faz a palavra de Deus quando sai da boca de Deus? Ouve isso. Primeira coisa, a palavra, quando ela sai da boca de Deus, ela contraria as situações que estamos enfrentando. No livro de Amós 9,14 fala assim: E trarei o cativeiro, o meu povo de Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e neles habitarão. E o plantão vinhas, e beberão, plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhe comerão o fruto, e plantarás
na sua terra, e não serão mais arrancadas as suas terras que lhe dei, diz o Senhor teu Deus. Queridas, muitas vezes, quando você está enfrentando um grande desafio, um grande deserto, aquilo parece que vai ter um determinado fim. Parece que vai acontecer algo, parece que o fim é triste, é aquele jeito. Mas a palavra, ela vem interromper um ciclo de destruição de Satanás na minha e na tua vida. Deus, ele pode mudar a sorte do seu povo. Nós precisamos crer nisso. Por mais terrível que seja a situação, independentemente das áreas afetadas, ele é Deus e ele pode restaurar a casa, dar uma colheita. Ele pode dar uma colheita maravilhosa. Ele pode saciar com vinho, que é um símbolo do sangue de Jesus Cristo. Em segundo lugar, o que acontece com a palavra que sai da boca de Deus? Ela faz o impossível. O povo, ele já estava alimentado de quê? De esterco. Eles já estavam alimentados de esterco de pombo, de carne humana. Era impossível acontecer algo bom no meio daquelas condições em que eles viviam. Mas a palavra veio para manifestar o impossível. Em nome de Jesus, a palavra, ela está sendo derramada hoje para manifestar o impossível sobre a tua vida. Deus é o Deus dos impossíveis e nós precisamos crer nisso. Aquilo que é impossível para homens, ele tem poder para fazer acontecer de formas inéditas, como Jesus diz lá no livro de Mateus 19:26, depois você lê na tua casa. Em terceiro lugar, a palavra, quando sai da boca de Deus, olha o que ela produz, ela faz com que aquilo que parece loucura aos olhos humanos, a palavra que sai da boca de Deus é muitas vezes loucura aos olhos humanos. Geralmente, quando o Senhor ele libera aos olhos humanos. Não existe condições para que aquilo se cumpra. Porém, queridas, o Senhor, ele confunde os sábios dessa terra para mostrar o seu grande poder, a tua imensa glória. Assim, todos que neles creem, eles são salvos pelo quê? Pelo poder da palavra que é liberada no altar. Como fala em 1 Coríntios 1:21. Aquilo que Eliseu, ele falou em Santa Maria, parecia a loucura de um profeta fanático, não é? Porém, eu quero te dizer uma coisa, era poder da palavra proveniente de um Deus vivo, como está escrito no livro de Isaías 55:11. A palavra que sai da boca de Deus será impregnada de poder. Ela tem poder de produzir cura. Esta palavra, ela tem poder de produzir restauração. Ela chama à existência aquilo que não existe. Provérbios 28:21. E nós não podemos esquecer desta palavra. Amém? Agora, pastor, o que é preciso fazer para que essa palavra ela se cumpra na minha vida? Vamos lá? Em primeiro lugar, não tenha barreiras racionais ou emocionais no seu interior. Limpe-se de todos os filtros racionais que impedem a palavra de Deus se cumprir na tua vida. Quantas vezes nós estamos na casa de Deus e nós recebemos a palavra do Espírito, mas racionalmente, a nós escutarmos com o nosso racional, colocamos a palavra de Deus em uma comparação com aquilo que nós estamos vivendo e concluímos de que é impossível. Só que a palavra de Deus, ela está acima do nosso racional humano. A palavra de Deus, ela não respeita circunstâncias contrárias. Quando ela é liberada sobre as nossas vidas, ela tem poder. Amém? A palavra que está sendo liberada hoje sobre a tua vida, ela tem poder. Até trazer à existência aquilo que não existe. Hebreus 11:3. Queridas, existe alguma situação na tua vida que você acredita que é impossível aos teus olhos? Hoje, nesta manhã, eu quero colocar sobre a tua vida a esperança, porque aquilo que é impossível para você não é impossível para Deus, e há poder na palavra do Senhor e vai se realizar, amém? Outra coisa que eu quero falar para você, segundo o apóstolo Paulo, nós temos de conferir coisas espirituais com coisas espirituais, como está no livro de 1 Coríntios 2:13. Por isso, queridas,
Quando você ouve a palavra profética, a palavra de Deus, aquela que é liberada sobre as nossas vidas, ainda que soe como algo impossível de acontecer, creia incondicionalmente, sabe por quê? Porque Deus realmente ele tem poder para fazer muito mais. Moisés, ele creu, liberou a palavra, viu os sinais, viu prodígios, viu maravilhas no Egito. Josué, ele creu nos sinais maravilhosos que aconteceram. Então, querida, creia no que Deus fala a despeito das evidências, porque é a palavra de Deus vivo. E ele não mente, a palavra de Deus ela não volta vazia. Nós temos que quebrar todos os filtros humanos, irracionais das nossas vidas. Nós não podemos dar mais crédito a palavras humanas, palavras contrárias do que a palavra de Deus. Não podemos acreditar nas ameaças terrenas, as ameaças que vêm para nos derrotar, para nos tirar do foco. Sabe por quê? Porque o nosso Deus ele está acima de qualquer ser humano. Nosso Deus ele está acima de qualquer principado, de qualquer potestades. E isso você também pode ler lá no livro de Isaías 51:12 e Lucas 12:5 também. Então, queridas, ainda que na tua vida exista áreas como aquele vale de ossos sequíssimos de Ezequiel 37. Eu quero falar algo para você. Abra a tua boca em nome de Jesus e profetize, porque o Senhor, ele tem poder para ressuscitá-las. Ainda que muitas áreas da tua vida estejam sitiadas, ainda que estejam derrotadas, derrubadas, destruídas, a palavra de Deus ela tem poder e ela vai transformar a tua vida completamente, como fala também no Salmo 42:1. Segundo lugar, nós precisamos ter coragem de profetizar a despeito das situações em que nós vivemos. Presta atenção, a despeito do que os teus olhos enxergam. Profetize o milagre, em nome de Jesus. Profetize o milagre. Sabe por quê? A voz de Deus, ela tem poder sobre muitas águas, independentemente do grau da tempestade. A voz do Senhor, ela ecoa em poder e ela faz milagres acontecer. Salmo 29:3. Enquanto Ezequiel profetizava sobre o vale de ossos secos, o que aconteceu? Começou um barulho de ossos batendo osso com osso, não foi? Veio o Espírito Santo e o vale da morte transformou-se em um grande exército de pessoas ressurretas. Olha que bênção, não é? Ezequiel 37 fala sobre isso, 10:7, o versículo 10:7. Você pode estar no meio de caos e o diabo dizendo a você, com toda certeza, vai acabar tudo em desgraça. Mas em nome de Jesus você vai profetizar e um milagre em sua vida vai acontecer. Como fala, eu profetizo, a palavra de Marcos 9:23 na tua vida. Isso vai acontecer. Querida, em terceiro lugar, nós precisamos enxergar as situações espirituais e ver aquilo que Deus pode fazer. Presta atenção. Enquanto você enxerga essa Maria com os olhos do rei, você se relaciona apenas com o quê? Com a destruição e o inimigo, ele vai enchendo o seu coração. Ele vai te distraindo, ele vai te roubando. Ele vai te enchendo de desesperança. Ele vai te colocando no teu coração a incredulidade. Mas quando você começa a enxergar espiritualmente, Deus, ele intervém. E através de um grande livramento aos olhos humanos, você pode estar enxergando uma grande desgraça. Mas no mundo espiritual, um milagre, ele já aconteceu na tua vida. Amém? Em quarto lugar, presta atenção. Creia que Deus fará. Creia que Deus fará. Eu não sabia como Deus ia fazer, mas sabia que ele de alguma forma ia agir. Você tem duas opções hoje. Ou entra em depressão e começa a chorar, ou aceita o que ele já está agindo nessa situação. Quando eles abriu a boca, o milagre aconteceu no dia seguinte. Nós não podemos esquecer disso. Agora, em quinto lugar, nós precisamos cuidar do ambiente da fé. Não seja capitão incrédulo. Sabe, o capitão incrédulo, aquele que quis desestimular Eliseu. Seja aquele que crê
Seja aquele que sempre espera no melhor do Senhor acontecer. Naquela ocasião, o capitão falou para Eliseu que não existem janelas no céu. Deus não poderia fazer aquele milagre. Mas Eliseu, ele respondeu, olha, você vai ver. E eu falo para você hoje, você vai ver. Mas você não vai viver. Porque o milagre, ele vai atropelar a tua incredulidade. Se você não crê, e se você for incrédula, o milagre, ele vai acontecer, mas ele vai atropelar a tua incredulidade. Mas se você crer nesta palavra, que é a palavra que sai da boca de Deus, a profecia que sai do altar para a tua vida, você vai ver e você vai viver e o milagre vai acontecer sobre a tua vida. Querida, em sexto lugar, vença aquilo que quer desestimular a tua fé. Vencer aquilo que quer desestimular você, tudo aquilo que quer fazer você retroceder. Presta atenção. O capitão, ele expressou e ele se destilou toda a sua incredulidade para o profeta. Muitas vezes isso acontece conosco. Nossos familiares, amigos, pessoas que vomitam em nós a incredulidade delas. E muitas vezes, quando nós não estamos preparados, a gente acaba caindo nisso, não é verdade? No pessimismo, na paralisia, no deserto sem volta. Nós precisamos entender aquilo que é espiritual e precisamos separar a alma do espírito. Aquilo que tem fé incomoda aquele que tem ousadia espiritual. Aquele que tem fé incomoda aquele que tem ousadia espiritual. Atormenta os comprometidos com o desânimo e o pecado. Elias, por exemplo, ele era chamado de perturbador de Israel. Isso você lê lá em Isaías 18:17. Ele cria no quê? No poder de Deus. Fazia fogo cair do céu. Da mesma forma, o profeta Eliseu, ele tinha uma vida com Deus. Ele tinha uma porção dobrada de uma unção que estava sobre a vida dele. Não é? Por isso, queridas, o diabo ele tentava de todas as formas desacreditá-lo em Israel. O diabo também ele tenta pessoalmente as nossas vidas para tentar atingir a nossa fé. Ele levanta muitas das vezes diagnósticos e mostra para você a fim de que você creia mais na evidência do que no poder de Deus. Só que você vai crer no poder de Deus. Ninguém terá o poder de desestimular a tua fé. Amém? Agora, sétimo e por último lugar. Presta muita atenção. Se relacione espiritualmente com o milagre. Isso é muito sério. Josué 6:1-2. Estava diante da maior muralha. Josué ele estava diante da maior muralha que um homem poderia transpor, que era chamada de muralha de Jericó. No entanto, o Senhor havia dito que entregaria Jericó. Josué era sinceramente, para eles era uma loucura, pois as muralhas, queridas, eram imensas, eram intransponíveis. Mas Josué, ele fez o quê? Ele rodeou as muralhas com aquele povo. E essas muralhas, elas foram completamente destruídas. Sabe por quê? Por causa ele creu e ele seguiu. Presta atenção, chamaram você de louco? Se não chamaram, vão chamar você de louco. Dirão que você é fanático. Mas você precisa entender que você é uma pessoa cheia de fé. E Deus chamou você para que você se relacionasse com o milagre. Josué ele poderia ficar lamentando a imensidão daquela muralha, aparentemente intransponível. Porém, queridas, ele nunca foi uma pessoa incrédula. Claro, teve aquele momento que ele pode ter olhado para a muralha e, ter tido assim, mas ele creu em Deus. E ele foi. Muitas das vezes, isso pode acontecer com a gente olhar para aquilo humanamente e dizer, vixe, não sei, não.
Vai acontecer, porque eu sei o Deus em que eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu tenho buscado. E isso aqui não é nada para o meu Deus. Ele era um homem do espírito completamente diferenciado. E você é essa mulher, você é este homem com espírito diferenciado. Ele acreditou. Ele obedeceu à direção de Deus. E o Senhor, ele entregou na mão dele grandes vitórias. Por isso, querido, para de chorar. A desgraça diz, Maria, alimente-se de coisas negativas. Mas Deus vem e fala para você, olha, alimente-se do milagre. Porque você viverá. Porque você verá. A palavra, ela transforma o desastre. Ela transforma a miséria em milagres. Então, querida, pare de chorar. Pare de se entristecer com o cerco que se armou. Alegre-se com a palavra que já está sendo liberada em nome de Jesus sobre a tua vida. Amém? E eu tenho certeza que você vai viver grandes e poderosos milagres e bênçãos sobrenaturais. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Espero que você tenha gostado. Daqui a pouquinho, no horário das 6 horas da manhã, vai sair a palavra de Filipenses capítulo 3, tá bom? Vamos orar? Agora hoje nós iremos orar o Salmo 23. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Salmo 23 e vamos orar junto a palavra. Amém? Salmo 23. Feche os teus olhos. Vamos lá. Salmo 23. Feche os teus olhos e clame comigo este salmo. Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Diga isso, repita isso, diga: tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Essa é a palavra de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha falado ao teu coração. Te amo em Jesus. Um beijo da pastora. Fica com Deus. E até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.